Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a segunda das entrevistas biográficas com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades. A sua transmissão já é assegurada não apenas nas redes sociais da Direção Regional das Comunidades, mas também através de programas de televisão dos Estados Unidos e do Canadá. Graças à recente constituição da ADMA, Azores Diaspora Media Alliance, estas entrevistas são retransmitidas pela televisão portuguesa da Califórnia, pela rádio televisão de Artísia e também pela FPTV de Toronto. Na semana passada estivemos nos Estados Unidos da América, em Rhode Island, com o professor Onésimo Teotónio de Almeida. Esta semana estamos no Canadá, em British Columbia, com o professor José Carlos Teixeira. Nasceu na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, e emigrou para o Canadá há 45 anos, em 1978. Primeiro viveu em Montreal, onde fez o mestrado na Universidade do Quebec. Depois viveu em Toronto, onde fez o doutoramento na Universidade de York. Agora vive na distante província da Colômbia Britânica, onde o Canadá se aproxima do Pacífico. É professor do Departamento de Comunidades, Cultura e Estudos Globais da University of British Columbia, onde leciona Geografia Urbana e Social. É autor de mais de 70 publicações científicas, incluindo o livro Immigrant Geographies in North American Cities, que é obra de referência em variadas universidades canadianas e americanas. E tem recebido diferentes distinções, quer no Canadá, quer em Portugal. Por exemplo, a Medalha de Mérito do Conselho Mundial das Casas dos Açores, em 2005. A Ordem do Infante Dom Henrique, pela República Portuguesa, em 2006. O Prémio Talento da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em 2007. O Prémio Investigação da Universidade da Colômbia Britânica, em 2008. A Insígnia Autonómica de Mérito Profissional, pela Região Autónoma dos Açores, em 2009. O Prémio Académico de Geografia Étnica da Associação de Geógrafos Americanos, em 2010. São prémios que distinguem uma vida que merece ser mais conhecida. E é isso que nos propomos fazer aqui. Professor José Carlos Teixeira, muito obrigado pela sua disponibilidade nestas conversas da diáspora a partir da Colômbia Britânica. Bom, o prazer é todo meu estar de novo em contato com as minhas ilhas. Bom dia ou boa tarde. Aqui no Pacífico ainda é bom dia, são 11 horas e 4 minutos, aí já será boa tarde. Portanto, é com uma alegria muito grande estar de novo em contato consigo e com a nossa diáspora. Professor, antes de mais peço desculpa pelo estado da minha voz, mas isso, como se costuma dizer da nossa terra comum, é fruta da época. O frio não perdoa e eu farei um esforço para ser minimamente perceptiva. Esteja à vontade. Muito bem. E eu começo exatamente com uma pergunta, de alguma forma, provocatória. Quais são as diferenças e as semelhanças, as vantagens e os inconvenientes entre viver na Ribeira Grande ou na Colômbia Britânica? Bom, isso é uma pergunta muito difícil. Como sabe, eu nasci na bonita cidade da Ribeira Grande, é uma cidade que tem no meu coração, apesar de já estar no Canadá há 45 anos, tenho tido um contato muito, muito forte com a minha cidade, com a minha ilha, com os nossos Açores, como sabe, através da minha vida profissional, mas também pelo facto de ter pais a residir na cidade da Ribeira Grande. A Ribeira Grande, quando saí em 78, era um mundo muito fechado. Aliás, a ilha toda era um mundo muito fechado. Hoje, a Ribeira Grande, os Açores, incluindo São Miguel, é um outro mundo. E fui-me apercebendo dessas diferenças porque, felizmente, tinha a oportunidade de ir anualmente e, em alguns casos, por mais de uma vez.
viver na Ribeira Grande, portanto, era um mundo à parte, mas um mundo que tinha muitas vantagens. Aquele mar do Atlântico, a Ribeira Grande está voltada para aquele mar do norte, cheira-se o mar, sente-se a maresia do mar. Do outro lado temos a Lagoa de Fogo, que é uma das lagoas mais bonitas que nós temos. Termos 4 estações do ano em São Miguel, nos Açores, são tudo coisas únicas que eu nunca esqueci, nunca esquecerei, portanto a Ribeira Grande estará comigo até o dia que eu falecer, porque já está no meu testamento. Eu quero ser sepultado no cemitério municipal da Ribeira Grande. Eu acho que... Consta, aliás, que o professor pretende voltar a São Miguel, quando terminar a sua carreira académica, para passar aqui, na nossa ilha de São Miguel, na sua cidade da Ribeira Grande, o seu merecido tempo de reforma. É verdade? Pronto, esse é o grande objetivo, só que há aqui um pequeno pormenor. A minha mulher já está no Canadá há 55 anos e aquilo que os Açores me dizem, aquilo que a Ribeira Grande me diz, não corresponde. A minha mulher não tem os mesmos sentimentos em relação a isso. Portanto, quando eu for para a reforma, tenho que fazer um contrato que será possivelmente passar uma parte do meu tempo na minha Ribeira Grande e o outro tempo no Canadá, e assim ficaremos é uma maneira de termos um acordo e ficarmos os dois felizes. Ela com o Canadá, que é o seu país de adoção, e eu com a minha Ribeira Grande, que estará sempre comigo. No fundo, a sua família é um exemplo do objeto do seu estudo. É uma família étnica repartida entre ambos os lados do Atlântico, é verdade? Exato, e aliás isto poderá levar-nos à questão porque é que eu escolhi Montreal e o Canadá para fazer os meus estudos a nível universitário. Eu tive a felicidade de viver com um tio, que era Augusto Reque, que veio para o Canadá na segunda vaga de imigração, que foi em 1954. Portanto, eu quando venho para o Canadá em 78, há várias razões porque escolhi Montreal, mas uma delas, eu vim aliás como estudante estrangeiro. Portanto, os meus pais suportaram os meus estudos no Canadá, mas fiquei em casa dos meus tios e Augusto Rego, natural da Ribeira Seca, do Conselho da Ribeira Grande, foi um daqueles que chegou em 54. E eu tive esta felicidade não só de viver com o meu tio Augusto e com os meus primos, aliás, da parte da minha mãe, eu tinha 2 tios e 2 tias, neste momento eu tenho mais 37 primos, segunda geração e já a terceira é Montreal. Portanto, aquilo era um laboratório social. E tendo um tio que chegou em 54, que me falava de imigração, que me falava das dificuldades que eles sentiram, ele trabalhou nos caminhos de ferro, aquilo foi um incentivo primordial que me levou logo do princípio a decidir de que queria estudar as nossas comunidades portuguesas e neste caso comecei por estudar a comunidade portuguesa em Montreal. É preciso realçar que quando eu chego ao Canadá em 78, as nossas comunidades só têm 25 anos de vida. Portanto, a imigração começa em 53, eu chego, a comunidade acaba de comemorar 25 anos, não há estudos, muito poucos estudos e muito menos açorianos a estudar a nível de universidade e a fazerem teses de mestrado e doutoramento. Portanto, eu cheguei no momento certo, tive a sorte de viver com uma família de imigrantes e, portanto, o resto é história. Mas consta que essa área de Vancouver, a British Columbia, a província da Colômbia Britânica em geral do Canadá, terá algumas semelhanças com a paisagem típica da Ilha de São Miguel, dos Açores em geral, no verde, por exemplo. Sente-se em casa também aí, por causa disso? Sim. Portanto, agora eu respondo à segunda parte da pergunta Exatamente. Que havia feito. De todas as províncias que eu conheço no Canadá, praticamente todas, a British Columbia é, na minha opinião, a província mais bonita que o Canadá tem, devido à verdura. Árvores, florestas por todo o lado. E no caso, no contexto da British Columbia, temos 2 regiões que são únicas. Uma, certamente, é aquela onde a cidade Victoria e a cidade de Vancouver está localizada. A cidade de Vancouver, eu que já conheço o meu mundo, eu sinto-me à vontade para dizer que é uma das cidades mais bonitas. A topografia, o facto de estar voltada para o Pacífico, o facto de termos o nosso campus principal localizado em Vancouver. E do outro lado, temos a área do Okanagan Valley, que é aquela área onde vive a UBC, a Universidade de British Columbia, tem 2 campuses. Um em Vancouver, que é o principal, com mais de 50 mil alunos, e depois tem o campus onde dou aulas no interior da província, num vale maravilhoso que é o Okanagan Valley, e que é realmente uma área muito semelhante com os Açores. Primeiro, porque tem o melhor clima que existe no Canadá. Um clima ameno, muito melhor. Não há cidade no Canadá que consiga ter o clima como temos aqui no Okanagan Valley. Daí sermos uma área de fruta, de vinhas, de laranjas, produção de sumos, etc, etc. Portanto, neste sentido, eu tive sorte
vim parar para uma área onde me sinto muito em casa. Olho para as montanhas, às vezes fecho os olhos, começo a pensar o que é que está para além das montanhas. Não está a Lagoa de Fogo da Ribeira Grande e do outro lado não está o Pacífico. Mas também quando tenho necessidade do Pacífico, eu tomo o avião, eu tomo o autocarro e vou a Vancouver. Aliás, vou muitas vezes a Vancouver por questões de ordem profissional e realmente sempre que eu vou à cidade de Vancouver, aquela cidade espetacular, com aquele mar espetacular voltado para o Pacífico, é um recarregar de baterias. Aliás, então, o senhor professor acha que British Columbia é a província mais bonita do Canadá porque é a mais parecida com os Açores. Exatamente, portanto, o verde e as nossas ilhas açorianas, todas elas são lindíssimas. Aliás, eu durante muitos anos, eu levei e disse assim, mas quem é que é mais bonito? São as ilhas da Havaí, são algumas ilhas nas Caribas, só que eu já tive a oportunidade de percorrê-las quase todas, e eu fui de propósito, fiz um cruzeiro de Vancouver, atravessei 5 dias o Pacífico, fui às ilhas do Havaí, percorri 7 das ilhas do Havaí e cheguei à conclusão de que não há ilhas mais bonitas do que os Açores. E porquê? E eu sou geógrafo, portanto, possivelmente poderei ter aqui um bias. O que acontece é que eu vejo os Açores únicas, serão sempre únicas, porque são ilhas, são 3 grupos de ilhas com características muito diferentes, mas todas elas muito bonitas. Com bom, é isso que faz os Açores, esta complementaridade de diversidade em termos de natureza que faz os Açores, as lagoas, as montanhas, o pico, etc, etc. Portanto, da Ilha das Flores e Corvo a Santa Maria e São Miguel, passando pelo Grupo Central, nós somos ilhas únicas. E eu digo sempre aos meus alunos, um dia, eu dou muita publicidade dos nossos Açores aos meus alunos, porque, aliás, quando eu começo uma aula, eu começo por introduzir o meu nome, onde sou, e depois faço logo a pergunta, vocês sabem onde é que fica o arquipélago dos Açores? Muito pouca gente no Canadá sabe de onde é que fica o arquipélago dos Açores. Isso é um bom argumento depois que me leva a esta discussão de onde é que estão as ilhas mais bonitas. Nós tivemos a felicidade de nascer nas ilhas mais bonitas que existem e, portanto, é isso que tenho a dizer sobre este assunto. Daí esse apelo à terra, essa vontade de voltar e esse compromisso que já terá estabelecido com a sua esposa no sentido já está no testamento, de forma a cair lá. Já está no testamento, isso já está escrito e já adicionei a inflação para não haver problemas. Mas o professor, como é que imagina essa sua futura vida na sua terra natal? Uma terra que, apesar de tudo, é hoje tão diferente daquela que deixou para trás há 45 anos? Bom, eu hoje não... Quer dizer, se esta pergunta fosse feita há 30 anos atrás, eu aí teria uma outra resposta. Hoje, a Ribeira Grande, a Ilha de São Miguel, tem todas as condições para receber uma pessoa que viveu em qualquer país da Europa ou até mesmo na América do Norte. Hoje temos um pouquinho de tudo em São Miguel, a uma escala mais pequena, portanto eu não terei problemas nenhum de dizer, mas falta-me um canal de televisão. Não, hoje há muitos canais de televisão. Mas hoje falta-me o transporte aéreo para ir a Lisboa ou para ir à Europa. Não, hoje esses contatos fazem-se de uma maneira muito forte. Portanto, hoje os Açores não são aqueles Açores quando eu saí no fim dos anos 70, logo após a Revolução de Abril. Conhecer os Açores, isto era algo de quase impossível. Quem é que podia, na minha época, tomar uma SATA para percorrer os Açores? Tínhamos o Ponta Delgada, o velhinho Ponta Delgada, que, aliás, me permitiu conhecer 8 das 9 ilhas dos Açores, com a exceção da Graciosa, que foi a única ilha que não conhecia antes de ir para cá. Hoje os nossos jovens não têm este problema. Hoje, aliás, eu redescobri os nossos Açores, foi com as nossas comunidades, foi estudando as nossas comunidades de Montreal e Toronto, foi indo aos clubes e associações das mais diferentes organizações, o Lusitânia, o Angrense, as nossas casas dos Açores, maioritariamente onde são micalenses que vão lá. Foi isso que me ajudou a conhecer melhor e a compreender melhor. Há a ideia de que a identidade açoriana estará, porventura, mais genuína na diáspora do que propriamente nas ilhas de hoje. Será verdade? 100% de acordo e ficamos por aqui. Porque, sobretudo, aquela primeira geração que saiu de lá, com todas aquelas limitações que nós tínhamos, eles e elas transplantaram para cá.
os nossos valores sociais, os nossos valores culturais, os nossos valores religiosos e transportaram para cá, construíram aquela tal 10ª ilha de que o nosso Onésimo fala tanto e que também tem falado nos meus trabalhos, construíram uma comunidade que, sob o ponto de vista institucional, são completas, com igrejas, com clubes, com associações, com comércios, com uma mídia bastante desenvolvida e, portanto, recriaram as ilhas, recriaram, enfim, a Portugalidade e a soberanidade em terras do Canadá. Foram eles que fizeram isso. E é precisamente quando eu digo que redescobri as nossas ilhas aqui, e só assim é que seria possível ter escrito os livros que escrevi sobre a presença portuguesa no Canadá e ter feito as teses que fiz, foi saber mergulhar, entrevistar gente das mais diferentes ilhas. Claro que uma coisa é viver num grupo central, numa ilha pequena, onde as barreiras eram muito maiores do que aquelas que se vivia em São Miguel ou na Terceira, porque eram ilhas muito mais desenvolvidas. Portanto, foi aí que eu compreendi melhor as nossas gentes e compreendi também o porquê de eles terem transplantado e guardado todos estes valores culturais, sociais e outros em terras do Canadá. Terras, o caso do Canadá como os Estados Unidos, viver numa sociedade como essa, nós estamos sujeitos a pressões de assimilação, que se fazem constantemente, e nós resistimos até certo ponto. Apesar de tudo, nós somos comunidades que nos integramos muito bem, na minha opinião, neste país de acolhimento que é o Canadá, que é um país multicultural. Eu sou a favor de uma integração e, portanto, é isso que aconteceu já com uma grande parte da primeira geração, já que as segundas e as terceiras já estão, eu diria, quase completamente integradas, vivem onde viver, do Quebec a Ontário, Manitoba, Alberta ou British Columbia, essas comunidades, cada uma delas tem uma maneira muito especial de se manifestar no tecido social e cultural canadiano. Agora, de facto, são outros tempos, cá como lá. Nós, se porventura iniciássemos agora uma viagem no tempo e regressássemos à sua infância, na sua Ribeira Grande, quais são as melhores recordações que guarda dessa altura? Eu adoro esta pergunta e vou-lhe explicar porquê. Aqueles que me conhecem e que estão a ver este programa sabem que o Zé Carlos esteve altamente envolvido em muita coisa na Ribeira Grande antes de vir para cá. Só vou nomear alguns casos. Eu joguei no Sporting Clube Ideal durante 4 anos. Eu joguei nos Académicos, futebol de 5. Eu criei o Lar de Jovens, portanto, existia na Ribeira Grande o Lar de Jovens e eu criei uma equipa de futebol infantil lá, a fim de facilitar o intercâmbio entre a comunidade e os que estavam no Lar de Jovens. Eu pratiquei atletismo durante vários anos, inclusivamente cheguei a ter um dos melhores tempos nos 100 metros, e, portanto, eu estive sempre altamente envolvido na minha Ribeira Grande no que tem a ver com o desporto. Portanto, criei muitos amigos, as amizades ainda hoje perduram, ainda continuo a enviar um postal, acredito em enviar um postal por correio, porque eu gosto de sentir o postal nas mãos, portanto, eu diria, em 2 ou 3 palavras, eu tive uma juventude muito feliz. Muito, muito feliz. Mas então isso leva à pergunta inevitável: por que é que decidiu emigrar em 1978? Portanto, o que é que acontece? Eu estou no Liceu Nacional de Ponta Delgada e frequento o 7º ano. Eu emigrei em 78. O que é que acontece pós-Revolução de Abril? Era uma autêntica salada tudo o que estava a acontecer. Eram greves e mais greves, etc, etc. E o meu pai, penso eu, era um homem de visão. E ele disse assim: rapazinho, isto de enviar para Lisboa e gastar dinheiro com essas greves todas, dê-me a entender que eu teria a possibilidade de poder estudar nos Estados Unidos e no Canadá. Vir para cá como estudante estrangeiro. Agora vamos à questão, porquê Montreal e porquê o Canadá? Em 76, se lembra, houve os Jogos Olímpicos em Montreal, onde tivemos o Carlos Lopes, ganhou a medalha de prata, o Lasse Viren, finlandês, roubou a medalha de ouro ao nosso Carlos Lopes, como sabe. E, portanto, eu fiquei fascinado com esta história dos Jogos Olímpicos de Montreal. Montreal, uma área onde eu tinha familiares, um país onde tinha dezenas de imigrantes. Portanto, quando me foi dada a opção, eu facilmente decidi vir para o Canadá e vir para Montreal. Eu gostaria de mencionar aqui uma questão, é que quando eu venho para o Canadá, eu venho sem saber ao certo que disciplina eu iria tirar a nível universitário.
porque depois poderá perguntar o porquê da geografia urbana e social. Eu tinha em mente era a educação física. Devido ao meu grande envolvimento com o desporto, eu vim para o Canadá e disse, bom, eu vou passar um ano a aprender o francês e depois tenho tempo para decidir se vou para a educação física ou se vou para duas disciplinas que sempre gostei muito, a geografia e a biologia. Eu já quando estava em São Miguel, colecionava bicharotos, punha-los em álcool, tinha lá no quarto de banho da minha mãe uma vitrine daquilo. Portanto, a geografia, a biologia e a educação física. Eu dou realmente... Quem ganhou a geografia, então? Ganhou a geografia porque eu no colégio, quando eu estava a aprender o francês, porque o francês que levava aí dos Açores era muito rudimentar, eu não estava preparado para dar entrada na universidade, eu quando estou no colégio, eu era o melhor aluno daquela disciplina. E um dia, o professor muito simpático, porque eu raramente falava na classe, eu tinha medo de falar, porque isso é uma das barreiras que nós sentimos, é quando chegamos a uma universidade, etc., eles vão nos reconhecer pelo acento, de accent, you know, ou pela dificuldade que nós temos a comunicar. E eu, como nunca falava na aula, e era o melhor aluno, um dia o professor chamou-me, marcou no teste, por favor, vem ao meu escritório. Até, aliás, fiquei preocupado. Eu disse, será o que é que aconteceu? Porque é que ele quer me ver? E a conversa dele foi muito aberta. Ele disse, de onde é que vens? O que é que estás a fazer aqui em Montreal? E o que é que pretendes fazer? Eu expliquei-lhe isso e ele só me disse em francês mais ou menos isso. Eu acho que devias pensar seriamente na geografia. E, portanto, esta foi realmente a pessoa que me levou a ir para a geografia urbana, se bem que eu até o fim do bacharelato estivesse dividido entre a geografia física e a geografia humana. Gosto muito também da geografia física, só que depois eu disse, entre estudar rochas e calhaus, que tem toda a sua importância, eu gosto mais de lidar com as pessoas. Eu sempre me vi a falar com eles, a estar com eles, lidar com eles, entrevistá-los, etc, etc. E foi aí a grande decisão que depois tive que fazer entre a geografia física e a geografia humana. E, de facto, o professor acumulou uma vivência canadiana que é muito peculiar, porque passou por cidades tão diferentes como Montreal, Toronto, Vancouver. Como é que caracteriza cada uma dessas nossas importantes comunidades, que são tão iguais e tão diferentes entre si, certamente? Bom, mais uma vez, isto é uma pergunta que dava para falar aqui horas. Como sabe, e é bom dar esses dados a fim de falar um pouco sobre estas comunidades. Nós, neste momento, temos à volta de 450 mil portugueses que declararam sua origem étnica portuguesa. Destes 450 mil, 65% ou 2/3 quase são de origem açoriana. Portanto, falar da presença portuguesa no Canadá, temos que falar da presença açoriana. Ponto número 1. Ponto número 2, quando olhamos à dispersão das comunidades, as duas comunidades mais importantes no Canadá são as comunidades portuguesas que vivem na província do Ontário. 2/3 de todos os açorianos e portugueses que vivem no Canadá vivem em Ontário. E destes 67% ou 2/3, 40% vive na grande região metropolitana de Toronto. Portanto, a grande região metropolitana de Toronto é uma área única. De todos os portugueses dispersos pela diáspora, incluindo a diáspora açoriana, o caso de Toronto é um caso único, é um verdadeiro laboratório social. Nós estamos, se formos ver a classificação por número de imigrantes, segundas e terceiras gerações, nós estamos em 11º lugar, atrás de grupos como os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os alemães, os chineses, os indianos, os italianos, os polacos e os filipinos. Nós aparecemos aí. Pronto, isso é um caso único. Nós estamos em 11º lugar nesta grande região metropolitana de Toronto. E quando estamos a falar desta comunidade, estamos a falar dos Açores. Quando se fala de uma 10ª ilha, que também existe nos Estados Unidos, essa 10ª ilha está implantada no coração da cidade de Toronto. Portanto, o caso de Toronto, como digo, podíamos falar horas sobre esta comunidade, é uma comunidade bem estruturada ainda hoje. Aliás, eu vivi 2 décadas, eu vivi 8 anos em Montreal, vivi mais de 2 décadas em Toronto. Há uma comunidade que me diz muito. Há uma comunidade... Marcou bastante, não foi? Das 3 cidades, porventura, aquela que terá marcado mais ainda. Sim, sim, foi muito, muito difícil vir para uma província onde as comunidades estão muito dispersas e onde há pouquíssimos portugueses. Felizmente que, devido à internet, devido às amizades que criei, ainda o ano passado dei 3 ou 4 entrevistas para a televisão e para os jornais locais, o que quer dizer que estou sempre em contato.
sempre em contato com as nossas agentes de Toronto, e há voos que eu faço a nível internacional que arranjo sempre maneira de chegar cedo, o dia antes, e só partir 7 ou 8 horas depois. E e vou até o centro da cidade e percorro a minha Dundas, percorro a minha college, vou à área da Kensington Market, como sabe, nomeei para National Historic Site. Eu vou lá, mas muitas vezes tenho que ser sincero, eu não quero me encontrar com ninguém. Eu só quero ver, cheirar, apreciar aquela comunidade que eu estudei durante vários anos, e nem familiares da parte da minha mulher sabem que eu estou em Toronto. Isso para dizer que é difícil ser imigrante. E é muito mais difícil ser aquele tipo de imigrante que fui, neste caso estudante, e que foi ir para Montreal, criar amizades e depois mudar para Toronto, passar aqueles anos que passei lá e depois, por razões de ordem profissional, vir para uma outra província. Vancouver fica a mais de 4 horas e meia de Toronto. Fica no fim do outro mundo. E eu tenho uma pequena história, se me permite compartilhar aqui com o amigo, que é o seguinte. Eu, quando me dei para Vancouver, eu nunca disse à minha mãe que tinha saído de Toronto. E eu tentei sempre, porque eu telefono todos os fins de semana à minha mãe, eu tentei sempre telefonar a uma hora que ela não se apercebesse que eu estava a 3 horas de diferença de Toronto, diferença horária, portanto, mais 3 horas de diferença em relação aos nossos Açores. Portanto, eu digo, foi a experiência mais difícil. Ela não ficar preocupada, naturalmente. Exatamente. Portanto, foi a experiência mais difícil que tive, mas também digo aos meus alunos, eu acho que hoje mereço um passaporte canadiano. Vivi em Montreal, vivi em Toronto e agora vivo em Kelowna, muito perto de Vancouver, uma outra cidade que continua a estudar com outros grupos de imigrantes. E se tivesse que fazer um balanço de 45 anos da sua vida canadiana, esse balanço era certamente positivo. Valeu a pena esse esforço de imigrar, no seu caso? Sim, valeu a pena, e eu consegui hoje ser professor catedrático numa das melhores universidades do Canadá. E até em dias que isso faz uma confusão, eu digo assim, eu não estou a ver, os meus pais não foram para as universidades, eu vim de famílias tipo blue collar e tive que aprender o francês, depois tive que aprender o inglês, e eu estou numa universidade que é reconhecida a nível internacional. Tive a felicidade de me rodear e publicar com colegas das mais diferentes etnias, de publicar, como acabei ainda há pouco, 2 estudos sobre a comunidade latino-americana, e são tudo coisas que, para ser sincero e num português muito claro, às vezes faz-me uma certa confusão. Faz-me uma certa confusão, e eu não acredito que fui capaz de chegar onde cheguei. Foi graças a muitas pessoas que apostaram em mim, desde o meu orientador de tese, as amizades que criei. Claro que isto não cai do céu, isso é um conjunto de fatores que contribuem para que eu diga, valeu a pena. Certo que perdi a família, perdi os amigos, perdi as minhas ilhas, tive que as deixar, e já lá vão 45 anos, mas por outro lado, sob o ponto de vista profissional, eu sinto hoje realizado. Eu tenho 63 anos, se eu vou me reformar aos 65 anos, eu estou preparado para me reformar aos 65 anos, só que eu não acredito, porque eu, com 3 décadas de ensino universitário, eu nunca tirei um sabático, nunca. Se conhecer algum professor universitário na Universidade da Colômbia Britânica que isso aconteceu, eu pago uma viagem para vir até a British Columbia. Nós temos tanto orgulho na sua obra e no que conseguiu, felizmente, atingir em benefício de toda uma identidade açoriana por terras canadianas. Mas enquanto protagonista dessa imigração e principalmente como investigador dessas comunidades, como é que o professor vê o futuro da presença açoriana em terras canadianas, considerando exatamente a evolução do passado e a situação presente? Como é que há de ser a identidade açoriana no Canadá da amanhã? Por muito difícil que seja resumir isso num minuto apenas. Bom, isso é uma pergunta importante. O que é que acontece em relação às segundas e terceiras gerações? Elas estão-se a assimilar ou a integrarem-se. Portanto, a manutenção da língua materna, a primeira língua que eles aprenderam quando criança e que se falam ou não, está a perder-se lentamente. Começa a assistir-se a uma fragmentação daquelas pequenas ilhas que nós tínhamos nos grandes centros urbanos, porque a imigração dos Açores para o Canadá tem diminuído. O caso de Toronto ainda não se nota muito isto, mas já se nota isto em Montreal e em outras cidades canadianas. Se a imigração açoriana continuar a fazer-se,
aí é possível que esta identidade ainda se preserve por alguns anos. Entretanto, não quer dizer que se a imigração diminuir e que estes jovens que estão-se a assimilar, que eles vão perder a sua identidade de açorianos, porque muitos deles, uma grande parte deles, são de origem étnica portuguesa, açoriana, e muitos deles já têm origens étnicas múltiplas. Portanto, segundo os censos do Canadá, um jovem que é de origem açoriana que casa com uma japonesa, os filhos deles terão duas origens étnicas, a japonesa e a açoriana portuguesa, não é? Portanto, já se começa a assistir muito a essas duplas etnicidades, múltiplas origens étnicas, e, portanto, acaba por ser uma identidade étnica muito fluida, mas eu tenho a certeza, e eu que viajo muito para os nossos Açores e muitas vezes tenho tido a felicidade de viajar com jovens ao meu lado, pais que vão aos Açores, pais que já nasceram no Canadá e que vão aos Açores para mostrar a terra aos seus filhos e que eles depois já dizem que eles gostam muito, etc, etc. Portanto, há um rejuvenescimento, há uma redescoberta por parte das segundas e das terceiras gerações, mas que vai diminuir, é um facto, e os dados estatísticos que saíram agora dos censos de 2021 vieram provar isto mesmo. A primeira geração, um alto grau de retenção, porque é a língua que eles aprenderam, mas as segundas e as terceiras gerações já se começa a ver a perda da língua materna. Professor, para terminarmos como começamos, com uma pergunta de alguma forma provocatória, qual é a geografia que ocupa mais espaço no seu coração hoje? Os Açores ou o Canadá? Bom, eu já estou há 45 anos no Canadá e, claro que de princípio, se a pergunta fosse há 10 anos, há 20 anos, era quase totalmente os Açores. Hoje, eu tenho no coração 3 grandes cidades, que é Montreal, Toronto e Vancouver. Mas as raízes estão lá. E o facto de ter tido a felicidade e a sorte de ir com muita frequência aos meus Açores, mas vou responder à pergunta, e é preciso ter coragem de o fazer, eu acho que estou muito dividido. Eu acho que parte de mim, e esta nunca sairá de mim, é o facto de ser açoriano. Homem do mar, homem da terra também, homem de ilhas do Atlântico Norte. Do outro lado, também o Canadá está pertíssimo dos Açores. E por aquilo que o Canadá me deu ao longo dos anos, por aquilo que o Canadá me deu, eu não poderia neste momento dizer que o Canadá não são os outros 50%. Portanto, eu acho que vai ser assim até o dia que vai deixar este mundo. Terminamos, portanto, com um empate, que é a melhor maneira de sairmos todos bem satisfeitos. Professor José Carlos Teixeira, muito obrigado por esta partilha tão interessante, tão importante da sua vida e da sua obra. Um grande abraço para si, não apenas transatlântico, mas atravessando para o outro lado do Canadá até chegar já à costa do Pacífico, tão longe e afinal tão perto como agora aqui vimos. Na próxima semana continuaremos na América do Norte a conversar com outras das personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram na diáspora, como é, e vimos aqui um bom exemplo, o nosso estimado professor José Carlos Teixeira. Até lá, aqui fica um abraço para ele e para todos.